O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 28 de agosto. 32 pessoas são mortas em confrontos em Trípoli, capital da Líbia. Mais uma rodada, mais uma leva de tensões na Líbia. Lembrando que a Líbia, né, desde da Guerra Civil, que depois teve a intervenção da OTAN, depois que se tornou outra Guerra Civil, e aí tivemos uma outra Guerra Civil, mas na verdade é um capítulo de uma Guerra Civil permanente, né, no país, desde a intervenção e da morte do Gaddafi. Nós temos uma situação de tensão permanente na Líbia, com diversos atores armados, a gente já comentou aqui desse assunto antes, infelizmente, e lembrando que eram para ter sido realizadas eleições na Líbia, que foram progressivamente adiadas, tanto pela pandemia quanto pelo fato de que os atores envolvidos não chegam num acordo para as eleições, né? E agora nós temos na Líbia, em diversos momentos, 2 ou até mesmo 3 grupos se nomeando, se reconhecendo como o legítimo governo da Líbia, e obviamente isso não reconhecido, né, pelos outros atores. E esses confrontos no final de semana, que deixaram 32 pessoas mortas, pelo menos 159 feridas, foram os confrontos mais violentos na capital, em Trípoli, tá, especificamente, nos últimos 2 anos. Dentre as pessoas feridas, estão várias em estado grave, ou seja, infelizmente esse número pode aumentar. Dentre as pessoas mortas está um comediante líbio que fazia muito conteúdo nas redes sociais, chamado Mustafa Baraka. Ele estava filmando, né, as manifestações que estavam ocorrendo contra a presença de milícias no país e contra a corrupção, e ele foi baleado, tá, nesses confrontos. E os 2 atores, né, do confronto, de um lado é o governo da Unidade Nacional, que é baseado em Trípoli, contra a facção, integrantes, melhor dizendo, da facção do Fatih Bashagha, que é apoiado por Tobruk. Tá? Lembrando que o terceiro grande ator é o Khalifa Haftar, né, o principal comandante militar, e o Khalifa Haftar e o Bashagha são aliados em alguns momentos, em outros nem tanto, né? São 2 facções que às vezes cooperam, às vezes não. Então, infelizmente, um final de semana de violência na Líbia. Ainda no norte da África, meu caro Matias, o Marrocos chamou de volta o seu embaixador em Tunis, capital da Tunísia, já que a Tunísia recebeu, né, como parte da sua conferência de investimentos pan-africanos, e a gente vai falar até um pouquinho mais dessa conferência depois, quando a gente falar da presença do Japão nessa conferência, a Tunísia convidou a Frente Polisário, né, do Saara Ocidental, que o Marrocos reivindica como seu território, né, e a Frente Polisário é o principal grupo de independência do Saara Ocidental. Como a Tunísia, então, convidou o Brahim Ghali para essa conferência, o Marrocos disse que esse foi um ato hostil e prejudicial às relações fraternas entre os 2 países, e é um ato grave e sem precedentes que atinge os sentimentos do povo marroquino. Então, chamou de volta o seu embaixador em Tunis como reprimenda por esse convite. E só como curiosidade, depois a gente vai falar mais nos comentários, né, meu caro Matias, lá no fim do programa, comentários dos nossos ouvintes, mas o New York Times, essa semana, publicou uma matéria escrita pela Alissa Rubin, que foi também publicada em português na Folha de São Paulo, chamada Países do Oriente Médio disputam nuvens para tentar plantar chuvas, né? E eu disse que é curioso porque semana passada a gente falou, né, da Força Aérea Chinesa usando um drone para, entre aspas,
plantar chuvas, né? E vários dos nossos ouvintes mandaram comentários, mandaram materiais sobre isso. E, para quem se interessar, tem a matéria, tanto no original em inglês quanto em português, no site da Folha de São Paulo. Notícia da terça-feira passada, dia 30 de agosto. Clérigo iraquiano pede que apoiadores voltem para casa após violência em Bagdá. Tivemos também um final de semana bastante violento, né, em Bagdá, no Iraque como um todo. E muito provavelmente, se não fosse a tentativa de assassinato contra a Cristina Kirchner na última noite, né, a gente está gravando esse programa na sexta-feira, dia 2 de setembro, muito provavelmente o Oriente Médio ou o Iraque acabaria sendo um dos blocos do programa. O que aconteceu? A gente falou algumas vezes do Iraque nos últimos programas, né? Vamos aqui recapitular brevemente. Né? Nós tivemos eleições no Iraque e as eleições resultaram num parlamento travado, tá, dividido entre diversos partidos, inclusive com grande representação, né? Se você pensar ali em partidos, por exemplo, com pelo menos 10 representantes, e a maior bancada, né, do parlamento iraquiano, ou seja, a maior, não a maioria, com 73 cadeiras de 329, era do movimento sadrista, do clérigo xiita, o Muqtada al-Sadr. Porém, como repito, né, você tem um parlamento completamente pulverizado. Não foi possível formar um governo viável no país desde as eleições de outubro de 2021. Os sadristas, em diversos momentos, falavam da necessidade de novas eleições. Ele também falou que ele não faria as coalizões propostas, porque ele não iria se meter com os grupos tradicionais da política, com os políticos corruptos. Esse discurso. Tivemos episódios anteriores, né, e a gente comentou em programas recentes, então invasão do parlamento, invasão da Zona Verde. E aí o que aconteceu agora, então, nesse final de semana? O Muqtada al-Sadr falou que iria se retirar da política. Falou, vou me aposentar da política, tá? Cansei, porque é todo mundo corrupto, tá? Não quiseram fazer as reformas que a gente propôs, não quiseram convocar novas eleições, então vou me aposentar da política. E aí, nós tivemos uma série de protestos, especialmente em Bagdá, envolvendo os movimentos sadristas, que foram reprimidos por outros grupos opositores e pelo governo. Com um detalhe importante que a gente já mencionou aqui. Hoje, quando a gente fala de partidos e grupos políticos no Iraque, todo partido, todo grupo político iraquiano tem uma milícia para chamar de sua. Então, assim, tem um partido e tem um braço armado. O Muqtada al-Sadr, no caso, ele tem os chamados Batalhões da Paz. É um nome, né, curiosíssimo, né? Batalhões da Paz. Né? O Saraya al-Salam. Né? Lembrando que Salam é paz em árabe. E contra eles estavam os grupos representando outros partidos, inclusive outros grupos xiitas. Tá? Nós tivemos confrontos entre xiitas, mas... Sempre lembrando, né, que o Iraque é um dos poucos países muçulmanos de maioria xiita e que durante, né, o regime Saddam Hussein, que era sunita, faziam parte da oposição, muitas vezes armada também. Isso. Então, nós tivemos um cenário de muita violência, porque envolvendo esses diversos grupos, mais as forças do governo. Tivemos, pelo menos, né, aí algumas contas falam em pelo menos 30 pessoas mortas, outras vão aumentar esses números, tivemos muitas pessoas feridas. Tivemos também mortos em Bassorá, que é a principal cidade ao sul, a principal terminal de exportação de petróleo do Iraque. Alguns de vocês devem conhecer Bassorá pelo nome em inglês, né? Basra, porque muitas vezes fala sem a transliteração e tal. E, curiosamente, Bassorá é uma cidade de maioria sunita dentro do Iraque. Tá? Então, também tivemos mortes em Bassorá. E aí, o presidente iraquiano, lembrando que o Iraque é um parlamentarismo, o presidente iraquiano disse que, como parte, né, das medidas para conter as manifestações e o descontentamento popular, talvez fosse o caso de convocar novas eleições. Porém, isso depende do quê? Do parlamento e do primeiro-ministro interino, né, o Mustafa al-Kadhimi. Só que assim, ele é interino já tem quase 2 anos. Então, foi um fim de semana de bastante violência, é um cenário bastante tenso. Depois, como a notícia que o próprio Matias, né, leu, o al-Sadr pediu para os seus apoiadores voltarem para suas casas para diminuir a violência. Ainda assim, existe uma tensão permanente no Iraque. A gente já falou aqui que, infelizmente, uma guerra civil no Iraque é muito mais uma questão de quando do que se. Países pediram para os seus cidadãos saírem do Iraque, como o Kuwait.
Alguns países chegaram a evacuar suas embaixadas, tá? Como foi o caso da Embaixada dos Países Baixos, pelo menos. Tanto a Embaixada dos Estados Unidos quanto a Embaixada do Irã foram alvo de ataques de manifestantes, inclusive. Então, foi um fim de semana bastante tenso no Iraque. Também na última terça-feira, sequestro de jovem albino leva a massacre no Madagascar. Tivemos pelo menos 19 pessoas mortas em Madagascar. Por quê? Nós tivemos na cidade de Ikongo, que fica a 300 quilômetros da capital, um rapaz albino, tá? Ele foi sequestrado, um menino, na verdade, né? Ele foi sequestrado, lembrando que em algumas regiões, né, do continente africano, existem questões envolvendo pessoas com albinismo, que elas tanto são alvo de violência, porque pessoas com albinismo seriam símbolos de má sorte, seriam... Amaldiçoados. Amaldiçoados. Amaldiçoados é um termo melhor. Que nem já foram os ruivos num passado recente. Ou então, às vezes, elas são sequestradas para serem utilizadas em alguns rituais que têm um componente de violência, inclusive. Enfim. E existem redes de proteção também em alguns países por conta dessas crenças para preservação, né, da população albina, né, que é uma questão de genética, né, recessiva, né. E o que aconteceu? Cerca de 500 pessoas nessa cidade cercaram a delegacia onde estavam os 4 suspeitos do sequestro, do rapto, tá? Muitas pessoas estavam utilizando armas brancas, né, como facões, pedaços de pau e tal, e pedindo que os suspeitos fossem entregues, né, para serem linchados, basicamente. Por volta das 11 horas da manhã, as pessoas tentaram entrar na delegacia, e aí tentaram invadir a delegacia, né? Tentaram tomar a delegacia, e os policiais abriram fogo contra os manifestantes, e aí tivemos pelo menos 19 pessoas mortas, tá? Dessas 19 pessoas mortas, pelo menos uma, tá, é um policial, o restante não está discriminado na matéria da AFP, no caso, da agência France Presse. E 34 pessoas estão feridas, tá? Também, segundo a France Presse, em algumas regiões do continente africano, nós temos essa crença falsa de que pessoas com albinismo também podem ser mágicas, utilizadas em rituais, ou até mesmo elas são alvos de violência nesses rituais. E, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, citado na matéria da France Presse, que a gente também vai citar o Alto Comissariado mais para frente, nos últimos 2 anos, cerca de 14 pessoas albinas foram sequestradas ou mortas em Madagascar, tá? Ainda na parte sul do continente africano, meu caro Matias, a África do Sul, na verdade uma corte na África do Sul, manteve, né, a decisão de impedir um projeto da Shell de explorar petróleo e gás na costa sul-africana, na costa índica da África do Sul, usando ondas sísmicas. Tá? Em 2014 teve a decisão original, e quando grupos ambientalistas entraram na justiça, né, afirmando que esse tipo de exploração é incipiente e traz muitos danos ao meio ambiente e à vida marinha. E agora a corte manteve essa decisão, proibindo esse projeto da Shell de usar ondas sísmicas para explorar petróleo e gás. A Zâmbia, por sua vez, anunciou um acordo de 1,3 bilhão de dólares com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, afirmando que isso é necessário para reconstruir, para recuperar a economia do país, que está em default, né, entre aspas, em calote do seu débito externo desde 2020. Os críticos do acordo, entretanto, falam que esse acordo ele é de um valor muito baixo, que ele vai permitir apenas o pagamento de dívidas no curto prazo a credores privados europeus, especialmente da França e do Reino Unido,
que ele não será suficiente para, de fato, recuperar a economia do país e que ele impõe diversas condições de austeridade à economia zambiana que também seriam prejudiciais nesse curto prazo de pós-pandemia. E ainda na parte sul do continente africano, meu caro Matias, uma notícia de hoje, o Zimbábue vai transferir 2.500 animais do sul para o norte do país, já que o sul está sofrendo uma grande seca, tá? Que tem sido a maior causa de morte da vida selvagem do Zimbábue. Tá? Segundo a Associated Press, serão 2.000 impalas, 400 elefantes, 70 girafas, 50 búfalos, 50 gnus, 50 zebras, 10 leões e 10 cães selvagens africanos serão transferidos da reserva do Vale Savé para outros 3 santuários ao norte, em Sape, Matussadonha e Xizarira, tá? Um trajeto de cerca de 700 quilômetros. Notícia da última quarta-feira, dia 31 de agosto. Israel realiza ataques contra alvos na Síria. Israel disparou mísseis contra a base aérea de Alepo, na Síria, supostamente, né, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, para atingir a pista da base e também depósitos próximos a ela, provavelmente terem carregamentos de munição originária do Irã. Segundo a imprensa estatal síria, afirmou apenas que os sistemas de defesa aéreos na região foram acionados e que não há vítimas, ou seja, não falou necessariamente do ataque ou da origem do ataque, né? Lembrando que o Israel não tem a prática de reconhecer esses ataques aéreos quando eles acontecem, né? Porém, o governo israelense, mais de uma vez, já disse que disparou, que atingiu alvos dentro da Síria que sejam ligados ao Hezbollah libanês. Tá? Então tivemos esses ataques aéreos contra a base aérea de Alepo. Ainda em relação a Israel, uma corte israelense condenou a 12 anos de prisão o Mohamed El-Halabi. Ele era o diretor da ONG World Vision International, Visão Internacional Mundial, enfim, algo do tipo, uma organização de caridade que o governo de Israel acusa de desviar fundos, né, de doações para o Hamas. Tá? O que acontece? O julgamento, que conclui um caso de 6 anos, e o julgamento ocorreu em Beersheba, né, no sul de Israel, talvez a principal cidade do sul israelense, ele foi criticado pelo alto grau de falta de escrutínio público, falta de divulgação sobre as informações, dizendo que ele seria um julgamento com motivações políticas, né, que foi criticado por grupos de defesa de direitos humanos, como, por exemplo, a Human Rights Watch, dizendo que o Halabi ele foi mantido sob custódia por 6 anos, baseado em evidências que são mantidas em segredo, que diversas investigações rejeitaram, fazendo um julgamento que é uma farsa, tá? Uma farsa do devido processo legal, tá? Basicamente isso. Quem disse isso foi a Human Rights Watch, repito. O Ministério de Relações Exteriores israelense não respondeu as perguntas feitas pelo repórter Ben Linfield, do Guardian, em Jerusalém, dizendo apenas que foi um julgamento que seguiu os preceitos legais israelenses e o devido processo legal e que foi feito, né, foi feito de maneira coerente, digamos assim. E ainda em relação a Israel e Palestina, a funcionária, agora ex-funcionária do Google, né, Ariel Cohen, disse que vai sair da empresa. Ela era uma gerente dentro do Google, dizendo que ela é alvo de um ambiente de trabalho hostil devido ao ativismo social dela, por ela ser crítica de um acordo, de um projeto de colaboração entre o Google, a Amazon e as Forças Armadas israelenses, chamado Projeto Nimbus, tá? Que seria um projeto envolvendo inteligência artificial e vigilância, tá? Ela estaria envolvida inicialmente com esse projeto
Foi uma matéria do New York Times, que foi depois repercutida por diversos outros meios de comunicação, como a Al Jazeera, e ela passou mais de um ano tentando persuadir a empresa Google, né, onde ela trabalhava, para sair do projeto e também incluir grupos que representem palestinos, né, nesse projeto, nessa negociação, sobre eventuais pontos delicados em relação a isso. Tá? Vocês podem ler a matéria completa no site da Al Jazeera. O Google não respondeu a matéria, não fez comentários, então a gente não sabe exatamente a versão do Google. Ela que, inclusive, também escreveu um artigo nas suas redes sociais, na plataforma Medium, criticando o projeto, né, e afirmando que ele silencia os palestinos. Ela que, inclusive, é uma mulher judaica, é uma mulher judia, né, o Ariel Cohen. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 31 de outubro. Covid leva a maior queda na expectativa de vida dos Estados Unidos em um século. Pois é, tivemos uma diminuição da expectativa de vida nos Estados Unidos, né, em quase 3 anos em relação a 2019. Tá? Então, assim, em 2021 a expectativa de vida média era 76 anos. Em 2019 era 78,5. Tá? Foi o declínio mais acentuado em um período de quase um século, né? Um efeito óbvio da pandemia. E como, né, o Átila falou, como a Vivian falou várias vezes, né, a pandemia significava que estava todo mundo na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Por quê? Porque a queda ela foi sentida diferentemente, a queda na expectativa de vida, dependendo do grupo demográfico, é claro. Então, a maior queda na expectativa de vida veio entre os nativos, tá? E a segunda maior queda veio entre homens negros. Então, novamente, um efeito óbvio aí da Covid. O governo dos Estados Unidos afirmou que vai nomear um representante para o Ártico, tá? Uma espécie de embaixador para o Ártico, né? Para negociar questões estratégicas e comerciais, já que o Ártico, né, é uma região, né, extremamente importante do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico. Você ainda tem reservas intocadas ali de gás natural, de petróleo. E lembrando, o Ártico é a fronteira, né, entre Estados Unidos e Rússia. Tá? É a fronteira direta entre os dois. Né? Lembrando que a comunidade ártica é composta de Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, Rússia e Estados Unidos. Tá? Ainda em relação aos Estados Unidos, o Departamento de Justiça vê uma tentativa de obstrução da justiça, né, nas investigações contra o Donald Trump e sua casa na Flórida, que continha ali documentos sensíveis, né, que os documentos teriam sido escondidos, mudados de lugar. O Joe Biden, né, chamou o Donald Trump de uma ameaça aos Estados Unidos. Ele disse que o Donald Trump está determinado a levar o país para o passado, tá? E que o extremismo republicano também pode prejudicar o país. Ele que fez esse discurso, essa apresentação na Filadélfia, numa luz bastante escura ali, né? Uma iluminação ali com luz, uma luz escura e uma luz vermelha. Ele está sendo chamado de Dark Biden, coisas desse tipo. Também em relação aos Estados Unidos, o governo de Nova York, né, do estado de Nova York, proibiu o porte de armas na Times Square, tá, em desafio, né, à Suprema Corte, que antes do seu recesso havia dito que o governo não poderia proibir, né, o porte de armas em alguns lugares. Então afirmou que a Times Square vai ser mantida como uma gun-free zone.
tivemos resultados de 4 das eleições para assentos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E passando aqui rapidamente pelos resultados, né, no dia 9 de agosto, o Brad Finstad foi eleito para o primeiro distrito de Minnesota, ele que substitui outro republicano, né, que era o Jim Hagedorn, que faleceu. No dia 16 de agosto, tivemos as eleições para o distrito australiano. Compareceram 32% do eleitorado e o assento que era ocupado por um republicano agora será ocupado por uma democrata, a Mary Peltola, que será a primeira nativa do Alasca na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ela que derrotou a Sarah Palin, a republicana aliada do Donald Trump. As eleições foram no dia 16 de agosto. No dia 23 de agosto, tivemos eleições para o 19º Distrito de Nova York, em que o Pat Ryan, democrata, né, venceu, substituindo o também democrata Antônio Delgado, que hoje é o vice-governador de Nova York. Já no 23º Distrito, no dia 23 de agosto, o Joe Sempolinski, republicano, foi eleito depois da renúncia do também republicano Tom Reed. Ou seja, das 4 eleições, 3 mantiveram o partido que estava no poder antes e tivemos uma virada de chave aí em relação ao Alasca. Lembrando que teremos ainda as midterms, né? Isso aí são eleições especiais. Isso. Né? Abrindo o mês de setembro, notícia do dia 1º, também conhecido como ontem, quinta-feira. Tropas etíopes e eritreias enfrentam forças do Tigray. Olha aí o trava-língua. Pois é. E você não cantou Earth, Wind and Fire. Ah, é verdade. Eu tava crente que você ia entrar em setembro com Earth, Wind and Fire. Abandonei essa tradição, mas é porque o Lazier Martins, atual senador da República, faz uma participação bem melhor que a minha. Meu Deus. Vem cá, Pederneiras. Procurem. Earth, Wind and Fire, Lazier Martins. Vocês não vão se arrepender. Tivemos mais combates na Etiópia. Novamente, troca de acusações sobre quem teria violado o cessar-fogo, né? O governo federal etíope afirma que são os Tigray. Os Tigray afirma que é o governo federal etíope, né? Ou Tigré, para quem preferir. Né? E com colaboração das forças eritreias para travar a língua do Matias. Tá? Então tivemos mais uma rodada de combates no norte da Etiópia e no sul, na região de Orômia, pelo menos 42 pessoas foram mortas nessa semana em confrontos entre grupos Oromo e Amhara, parte do confronto étnico dentro da Etiópia. Ali no vizinho Sudão, os jornalistas sudaneses formaram o primeiro sindicato sudanês em mais de 30 anos, desafiando uma proibição clara da junta militar que governa o país. Tá? Então, o Abdulmonien Abu Idris, que é correspondente da France Press em Khartoum, ele que foi eleito o primeiro presidente do Sindicato dos Jornalistas do Sudão, disse que é um momento histórico, que é um dia notável para os sindicatos, um dia em que vamos exercer nossa democracia mesmo sob um governo militar. Acredito que outras profissões vão seguir os nossos passos. O último sindicato havia sido dissolvido em 1989, pouco tempo depois do golpe do Omar al-Bashir. Né? O Omar al-Bashir que governou até pouco tempo atrás, né? Até 2019, né? Pouco antes da pandemia. Então, tá aí. E lembrando, né? Você ter o sindicato, você ter os trabalhadores, os profissionais se articulando e sendo representados também é parte da democracia, tá, gente? Democracia não é só ir lá, apertar o botãozinho na urna, preencher o voto e tal. Você tem toda uma série de outras coisas, incluindo o direito à livre associação, o que inclui os sindicatos. E mais ao sul, mas também na parte oriental do continente africano, no Quênia, a Suprema Corte queniana soltou uma nota na última terça-feira dizendo quais serão as questões que a corte vai debater sobre as eleições. Então, serão perguntas, né, que os juízes responderão e emitirão o seu veredito nesta semana agora que começa. Tá? Então, se
as estações, né, os locais de votação sofreram interferência, se a mudança de datas em eleições beneficiou algum candidato, se a disparidade que não possa ser estatisticamente explicada nos votos entre presidente e outros cargos, e se o voto, a contagem dos votos pela comissão eleitoral, lembrando que mais da metade da comissão eleitoral renunciou e não aceitou os resultados, seguiu os padrões constitucionais, tá? Então, serão essas 4 perguntas que a Suprema Corte vai responder e emitir o seu veredito, e dependendo da resposta, aí teremos, né, a mudança, uma recontagem ou novas eleições, não sabemos ainda. Também na quinta-feira e ainda no continente africano, a oposição angolana apresentou a impugnação judicial e o pedido de anulação das eleições. O Adalberto Costa Júnior, o líder da UNITA, disse que o seu partido não reconhece os resultados, tá? E que vai entrar com um pedido na Corte Constitucional para anular as eleições. Ele fez essa declaração por vídeo. Ele disse também que o MPLA não venceu as eleições e que reconhecer esses resultados seria não reconhecer esses resultados é abraçar o verdadeiro Estado democrático de direito, tá? E vamos fazer de tudo para garantir que todos os votos sejam efetivamente contados e respeitados. E entraram com pedido na Suprema Corte, né? E a Suprema Corte ainda não se pronunciou. Eles também dizem que dos 16 comissários eleitorais de Angola, 4 não assinaram a ata final dos resultados. Tá? Ainda na parte ocidental do continente africano, né, tivemos pelo menos 40 pessoas mortas no último final de semana no Congo, na República Democrática do Congo, infelizmente, né, mais um ataque pelas forças democráticas aliadas na região de Kivu, né, que fica no norte do país. E em Gana, né, o que aconteceu? No zoológico de Accra, capital de Gana, né, onde tivemos a primeira embaixada brasileira no continente africano, um homem ele tentou invadir o habitat dos leões. E o que acontece? É um casal, é um leão e uma leoa, e 2 filhotes. E um desses filhotes nasceu branco. Não sei se é exatamente albino, mas ele nasceu branco, que é incomum, né? Então ele deve valer uma grana para caçadores, para tráfico de animais. E aí um homem foi invadir o habitat para tentar roubar uma cria. Você, meu caro ouvinte, já ouviu a expressão, ou então você, nossa ouvinte, que é mãe, né? Já ouviu falar, não, porque eu virei uma leoa. Ou uma onça. Ou uma onça, né? Aqui no Brasil, né? É. E o cara virou petisco de leão e bem feito. Eu tô do lado do leão, amigo. Da Darwin Awards, né? Pois é, ele entrou no habitat do zoológico para roubar uma cria de leão e, obviamente, virou petisco de leão. E assim, dependendo do tamanho da cria, até a cria podia dar cabo nele. Pois é, ainda tem essa. Né? A gente vê aqueles vídeos assim, né, que fica parecendo um gatinho e tal, mas sei lá, é aquela patada ali. Faz um estrago. Eu admiro muito os grandes felinos, mas admiro de longe. Não é que nem a Austrália, que nem de longe eu quero admirar. Mas eu admiro, mas não perto de mim, por favor. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Irã diz que apreendeu brevemente drones dos Estados Unidos no Mar Vermelho. Tivemos 3 drones navais dos Estados Unidos apreendidos por navios iranianos essa semana. Tá? 2 deles foram na terça-feira e um deles hoje. Não, mentira. Um na terça-feira e 2 deles hoje. Tá? Foram 2 incidentes desse tipo. A fragata iraniana Jamaran, que realiza patrulhas no Mar Vermelho, lembrando que nem o Irã, nem os Estados Unidos têm litoral no Mar Vermelho, e apreenderam
porque os drones teriam um comportamento inadequado de acordo com as regras internacionais. Eles subiram os drones, né? Eles capturaram os drones e colocaram nos seus próprios decks, e aí navios dos Estados Unidos que estavam patrulhando também as águas do Mar Vermelho se aproximaram, houve a comunicação direta entre eles, entre os navios, ou seja, não envolveu os governos, teve a comunicação direta, ponte a ponte, e aí os drones foram devolvidos, tá, para os navios de patrulha da 5ª Frota dos Estados Unidos. Um dos drones seria do modelo Sail Drone Explorer, que é um drone de patrulha que ele parece uma mini prancha de windsurf, inclusive ele é movido por energia solar, né? Ele tem como se fosse uma vela de energia solar. E, enfim, esses 2 episódios no Mar Vermelho. E ali perto, meu caro Matias, ali no canal de Suez, né? Todo mundo lembra, em março de 2021, aquele navio gigante da Ever Given, né, que encalhou e causou um princípio ali de infarto no comércio mundial, entupindo a artéria. E aí agora, o navio-tanque Affinity 5, de 250 metros, decidiu encalhar também. Só que, felizmente, foi ali um encalhe breve, um navio de bandeira de Singapura, rebocadores egípcios, né, do canal de Suez, conseguiram ali em algumas horas liberar o canal, rebocaram ele ali da região e pronto. E aí seguiu viagem, não aconteceu nenhum problema maior, né? Ele estava indo de Portugal para o porto no Mar Vermelho saudita de Iambu, tá? E também teria sido causado ali por um vento, né? Bateu ali um vento, o navio ficou meio de lado, mas aí conseguiram tirar logo do problema, deviam estar alertas. Então tá aí, quase que acontece de novo essa pataquada.